Sejam muito bem-vindos. Está iniciando mais um episódio do podcast Escola de Conservadores em Defesa da Fé, da Pátria e da Família. Aqui nós ensinamos sobre construção de uma família forte e uma nação edificada e também livre. Eu sou a Raquel Coutinho e estou aqui honrosamente com a minha convidada, Alana Passos. Ela que é mãe, esposa, filha de Deus, também é paraquedista, militar e também foi a mulher mais eleita do Rio de Janeiro como deputada estadual. É isso mesmo, Alana? Seja bem-vinda. É isso aí, Raquel. Obrigada. Quero agradecer pelo convite. Olha, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada mesmo. E dizer que é uma honra poder estar falando com o seu público e falar especialmente com as mulheres que vão estar assistindo o seu programa. Exatamente. Hoje nós queremos entender um pouco da política mais desconstruída. A nossa ideia do podcast é justamente trazer o eleitor para entender como se estivesse sentado numa escolinha aprendendo sobre o conservadorismo, sobre princípios e valores inegociáveis que regem uma nação forte. E para começar, eu gostaria de te perguntar como você iniciou a sua carreira política, como que foi o seu pontapé inicial, da onde que veio essa motivação para entrar na política? Conta pra gente. Vou tentar resumir porque é um pouquinho longo, mas Fica assim de uma maneira bem simples para que você possa entender. Primeiro, desmistificar e dizer que as pessoas não querem estar envolvidas na política, sendo que a política está em tudo na nossa vida, ao nosso redor. E como você mesmo disse, né, eu sou militar do Exército, sou paraquedista, então eu sou Bolsonaro antes mesmo que o nosso líder Jair Bolsonaro pensasse em ser presidente da nossa nação. Uau. Então eu já conheço o Bolsonaro da Brigada Paraquedista, no qual ele também é paraquedista, né? Há muitos anos. Sou eleitora de Bolsonaro e já comecei a apoiar ele desde 2010, na minha cidade de Queimados, né? Na Baixada Fluminense. E aconteceu um fato comigo quando eu fui fazer o curso básico paraquedista, em 2013, quando eu fui fazer o curso PQD, que eu recebi a resposta que eu não poderia fazer o curso básico simplesmente porque não iria mais ser permitido que as mulheres fizessem o curso. Olha. Aí eu falei, como assim? Tiveram outras mulheres, outras mulheres fizeram o curso, quer dizer que na minha vez não vai poder? E aí eu fui questionar qual o motivo e simplesmente a orientação que eu recebi foi que a ordem no general do CML que não teria mais mulheres cursando o PQD. Eu não aceitei aquilo, porque se tivesse me dado qualquer outro tipo de justificativa plausível, eu poderia até ser compreensível. Lógico. Mas o fato de eu ser mulher e essa justificativa, eu fui até o coronel e falei, mas vocês não permitiram nem que eu fizesse os testes. Eu quero fazer os testes, eu treinei 6 meses para isso. E assim aconteceu, né? Eu fiz os testes, passei em todos os testes. Sim. Fiz a sexta-feira, que é a marcação de capacete, que é tradicional e todo mundo que conhece esse universo militar sabe do que eu tô falando. E no final da marcação de capacete da sexta-feira, que eu também concluí com êxito, o comandante do centro de instrução chegou para mim e falou, Alana, você não será matriculada na segunda-feira. Realmente, mulheres não poderão mais cursar o curso básico paraquedista. E ali eu fui para casa arrasada. E passou sábado, passou domingo, Raquel, eu com aquilo na cabeça. Fiquei destruída porque não tinha uma justificativa. Apenas não queriam mais mulheres paraquedistas. Simplesmente isso. Apenas essa justificativa. Só que eu me fiz de maluca e na segunda-feira eu apareci junto com o turno para entrar na área de estágio. Junto com os homens, todo mundo ali e você. E mesmo assim eles não deixaram, né? Não deixaram eu entrar. E aí foi quando eu pedi permissão, fui lá no quartel-general, bati na porta do general, me apresentei e eu falei, permissão, estou vindo comunicar ao senhor que eu vou colocar o exército na justiça. E assim eu fiz. Eu ingressei na justiça pelo meu sonho. Eu queria fazer o curso básico paraquedista. E aí foi na segunda, passou terça, passou quarta. Quando foi na quinta-feira, a juíza me deu causa ganha, né? Uau.
E ela disse que eu teria que ser integrada junto ao turno ou ia cancelar o curso. E assim aconteceu. Eu entrei na área de estágio com um oficial de justiça do lado. Você imagina 200 homens no curso. Já entra e meio... Hop. E eu passei 3 meses no curso sobre júdice, né? Porque Lógico. eu estava com uma liminar. E resumindo, com muito choro, com muito suor e lágrima, Sim. eu consegui me formar paraquedista. Uau. Com 200 homens. Eu E fui você é a a única única mulher a fazer o curso. Meu Deus. E resumindo para você, Raquel, eu não fui a primeira mulher paraquedista. Mas se para honra e glória do meu Deus, eu não tenho essa coragem junto com a minha família, que foi fundamental nisso tudo, e a gente não tem a coragem, né, de enfrentar Sim. pelo nosso sonho, talvez a história das mulheres paraquedistas teria acabado naquele ano. É verdade. Então, assim, eu não fui a pioneira, a primeira, mas eu me sinto como a mãe. Porque Sim. se hoje eu vejo várias mulheres se formando, foi porque verdadeiramente a gente não abaixou a cabeça por um não. Por um não de ter mais mulheres paraquedistas, por um não, tipo, sem nenhuma justificativa plausível, apenas por ser mulher. E depois as turmas foram abertas Aí, para as mulheres. Eu sou sargento de carreira. Sim. Eu sou de saúde, então Sim. eu tinha todo o amparo que me dava legalidade para poder Lógico. cursar. Então, depois disso, deram continuidade, as mulheres Uau. continuaram se formando. Então, assim, eu me sinto muito lisonjeada por Deus. Com certeza. Doeu muito, chorei muito. Fiquei com medo de sofrer retaliações de transferência, Lógico. você sabe, Sim, porque sim. você tem, seu esposo é militar. Mas eu me sinto muito orgulhosa Com de ter certeza. vivido e ter deixado o meu legado histórico nas Forças Armadas, porque Com certeza. é mulheres de todas as áreas, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, que hoje podem Sim. ostentar seu boot, seu Sim. brevet, sua boina, né, com esse legado que foi deixado. E por esse testemunho que eu acabei de te contar, que aconteceu comigo em 2013, que eu comecei a ouvir de diversas pessoas. Se você teve coragem Sim. de brigar, de lutar dentro do exército contra todo esse sistema do que fizeram com você, você tem que representar as mulheres na política. Então, primeiro eu levei um baque, porque assim, na minha casa, sempre quem trabalhava e era envolvido no universo político sempre foi o meu esposo. Sim. Eu só era a esposa que acompanhava no meu canto, porque Sim. como militar a gente não podia se posicionar Sim. em redes sociais e mostrar verdadeiramente o que a gente achava, né? Exatamente. Mas eu como esposa, às vezes eu acompanhava, ficava quietinha no meu canto. Mas eu ouvia de muitas mulheres, você tem que representar a gente, você tem que falar pela viam gente. em você um referencial. Então, isso começou a aflorar muito. E foi quando eu recebi a primeira vez o convite do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro em 2016 para vir candidata a vereadora. Olha. Né? Foi até o ano em que o Sim. Flávio foi candidato a prefeito no município do Sim. Rio de Janeiro. E, assim, o meu coração primeiro se encheu de alegria, porque você Sim. vê o seu líder, a pessoa que você sempre Admirou. que você... Porque, assim, eu não demonstrava isso publicamente em redes sociais, mas eu sempre trabalhei nos bastidores de Jair Bolsonaro, Sim. sempre pedi voto, sempre Sim, trabalhei na minha fazia cidade. aquela- Eu era bolsonarista raiz, Sim. a ponto que as pessoas me chamavam e chamavam meu esposo de malucos, porque antigamente Exatamente. quem era Bolsonaro era tratado como louco, né? Inclusive, há 4 anos atrás, eu saí do Instagram justamente por defender Bolsonaro, criar briga, inimizade com Era as assim pessoas. que nós éramos mas não tinha tratados, né? não tinha dessa sustentação que tem hoje, né? Hoje a gente fala mais abertamente sobre política, sobre o Bolsonaro. Mas realmente não tinha essa 2014, abertura. então, quando ele surgiu com essa vontade de se candidatar a presidente, tinha pessoas que riam da gente, né? Sim. Que as pessoas falavam assim, ele presidente? Então, assim, debochavam da gente. Sim. E a gente levando o nome, sempre acreditamos nesse projeto. Acreditando. Então, quando eu recebi esse convite em 2016, eu me senti muito lisonjeada, mas Sim. com um certo medo, porque eu sempre fui militar.
Sim. Eu nunca tinha sido... Outro exercício. É um outro universo totalmente diferente. Tipo assim, eu sempre quis ser apoiadora, mas eu nunca me imaginei ali na linha de frente de combate, mesmo sendo militar, mas do lado de cá, não na política, entendeu? Uau. Só que aí eu me deparei com a legislação do Exército, porque você, para concorrer à eleição, você tem que ter 10 anos, que é a estabilidade, e eu tinha 9 anos e meio. Ai, meu Deus. E aí o Flávio chegou para mim, o Jair falou para me esperar, que então eu não iria concorrer como vereadora, mas eu viria como deputada. Então aí minha cabeça explodiu de vez. Aí aquela falei, pressão... opa, porque como vereadora ainda pensei assim, pô, vereadora tá aqui. Começando, falei, é o primeiro degrau. Só que aí eu desliguei daquilo, continuamos apoiando o Flávio para prefeito na capital, aqui no Rio. E foi até um ano para mim muito, muito emblemático e decisivo na minha vida, porque nesse mesmo ano de 2016 eu sofri um acidente saltando de paraquedas, né? O meu paraquedas entrelaçou no meu pescoço, eu desmaiei em queda livre e eu aterrei de cabeça na pista. Meu Deus, Alana! Eu tive traumatismo craniano, 3 coágulos, hemorragia. Eu sou milagre vivo. Verdadeiro milagre. Assim, eu tô aqui conversando com você para honra e glória do nosso Deus. Então, assim, eu vivi um momento, assim, transformador da minha vida, porque existe literalmente uma Alana antes e uma Alana depois disso tudo, dessa experiência que eu tive com Deus. Mas 2016 foi um ano, assim, de muitas coisas, de muitos acontecimentos. E aí, quando continuamos, né, nesse trabalho de falar, divulgar Bolsonaro, nosso candidato, indo às ruas, eventos, manifestações, né? Na porta do Jair ali na Barra. Apoio. Porque a gente sempre teve ali, né? Naqueles eventos ali, naquelas aglomerações boas, maravilhosas, que eu sinto até saudade até hoje. E quando vem 2018, novamente veio o convite para que eu fizesse parte da composição da nominata para concorrer à eleição. E aí o meu coração disparou, que eu falei assim, meu Deus, agora tá valendo de verdade. Agora é real. Agora tá valendo de verdade. Só que assim, o meu coração, Raquel, ele queimava muito, muito. Foi um ano assim, além de ser um ano histórico na nossa vida, não só por causa da eleição, do êxito que nós tivemos, mas era um ano que o povo tava assim, realmente, com a nossa linguagem militar, com sangue nos olhos. Exatamente. Eu só tinha uma filha nessa época, eu ainda não tinha a Manuela, mas assim, a nossa vontade era de realmente transformar o Brasil e deixar um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, querer resgatar e aquele sentimento de patriotismo que o Jair Bolsonaro trouxe de volta para as nossas vidas. Né? Então, assim, dava gosto de ir às ruas, as pessoas colocando bandeiras nas janelas, sabe? Era uma coisa linda de se ver, era maravilhoso mesmo de estar nas ruas. Então, assim, eu fui para a eleição concorrendo como deputada estadual no intuito de, realmente, como soldado de Jair Bolsonaro, ali. Era assim que eu me via, é assim que eu me posicionava, como militar, dentro da minha hierarquia. Sou soldado, estou aqui pronta para qualquer missão, para a guerra. Mas o meu foco era o Jair. Entende? Tanto que quando aconteceu, infelizmente, o atentado com ele, né? No dia 6 de setembro, eu larguei campanha, eu larguei tudo, porque o meu foco sempre foi ele. Não era se eu iria ganhar a minha campanha, porque o nosso brilho nos olhos da mudança e reconstrução do noesse país era ele, a nossa esperança estava nele. Eu estou aqui para ser a sua ajudadora. Exatamente. E foi assim, nesse intuito que as pessoas realmente voltaram ao patriotismo, a estender e ter orgulho da nossa bandeira. Você falou que ele sempre estava nas formaturas. O primeiro contato que eu tive visual com ele realmente foi numa formatura, foi a formatura do meu esposo em 2015. E ele tinha o costume de ir na mãe e fazer aquela aparição. E eu lembro que eu vi ele assim, e eu não pude. Várias pessoas iam tirar foto, ainda não era aquela popularidade. Ele até ia comer cachorro-quente ali, no cachorro-quente do senhor. E eu olhei, eu quis tirar foto, e eu não pude tirar, porque tinha alguns familiares nossos em respeito a eles.
eu preferia não me manifestar dessa forma, mas o meu Instagram, a gente já sabia que ele realmente seria um divisor de águas no nosso país. A gente já olhava, minha família já entendia ele como algo que seria para mudança do nosso país. Então, quando a gente traz a ideia, por exemplo, desse podcast, é entendendo, traduzindo o que você vive, entendendo e traduzindo que pessoas como você, que se colocam à disposição com alma, com corpo, sem hora para dormir, sem hora para acordar, totalmente entregues à nossa pátria. E quando a gente trouxe a ideia do podcast, era justamente pensando no nosso legado, nos nossos filhos. E isso ele sempre prezou. Tanto que ele colocou os filhos ali junto com ele no combate, ali na trincheira mesmo, para entenderem que o nosso país precisa dessa reformulação, mas precisa começar hoje, não é verdade? Então, o Jair Bolsonaro realmente mostrou pra gente o resgate do nosso valor, do nosso país como cidadão, que a gente não pode se conformar, a gente precisa primeiro se preparar, a gente precisa entender toda a nossa trajetória, porque ele é totalmente um improvável. Assim como você, uma improvável, onde foi colocado num lugar estratégico. Aqui a gente fala muito sobre Deus, sobre o propósito de Deus, e encontramos pessoas alinhadas a esse propósito para que realmente falasse para o nosso público, para a nossa nação, entenderem que nós estamos aqui com um propósito que é além. É maior que nós. Então, toda a sua trajetória marcou estações da sua vida. Muito. Para que coisas maiores viessem, não é verdade? E agora, uma preparação... Eu fico muito... Desculpa até te interromper, Raquel, mas eu fico muito emocionada. E eu tenho muito respeito pelo Jair, pela história, por tudo que eu passei, que eu vivi, porque... Primeiro por Deus, o que Deus fez, né, na minha trajetória de vida para chegar até aqui. E porque eu tenho um legado, assim, também histórico com a família Bolsonaro. Eu tenho um respeito muito grande. Porque, como você mesmo disse, ele deixou um legado dele com os filhos. Sim. Hoje, o Jair Bolsonaro, Raquel, ele é macro. Ele é Brasil. Ele é muito grande. Sim. Então, assim, hoje o Jair, ele... é o ápice de tudo aquilo que a gente pode falar da direita na política. Sim. Mas em 2018, você tem noção o que é da gente tratar da política e o Bolsonaro, no meio de tudo aquilo que a gente está vendo, ter escolhido 2 pessoas aqui no Rio de Janeiro, que foi eu, como estadual, e o Hélio Negão, como federal, para serem os seus candidatos. Olha. Então eu falo para minha família assim... Todos os candidatos dele, até então, tinha seu laço, seu elo sanguíneo. Sim, é verdade. Era seus filhos, era a Rogéria Bolsonaro, que era a sua ex-esposa, mas era sua esposa. Sim. E, de repente, ele escolheu um subtenente do Exército, que foi o Hélio, e escolheu a 2º sargento, a Alana, para serem os seus candidatos para compor a nominata. Tanto é que o panfleto que ele mesmo fez no hospital, quando ele sofreu o atentado, o panfleto que eu tenho até na moldura, que eu tinha no meu gabinete, que eu tenho na minha casa, foi feito pelas mãos do Bolsonaro. Sim. Foi ele que fez todo o texto, ele fez tudo completo. A chapa era Bolsonaro, presidente, o Flávio, senador, né? O Hélio federal e eu estadual. Então, hoje, falar para você que eu fui a deputada mulher mais votada, eu tive 106.253 votos, e um desses meus votos foi do Jair Bolsonaro, Raquel. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu nunca vou poder falar para você em palavras humanas o que eu sinto. Sim. Porque eu não encontro palavras que mensure o tamanho da gratidão, do respeito, do carinho, da responsabilidade de dizer para você que eu tô numa guerra com esse homem e eu vou com ele até o fim. Até o fim. Com mandato, sem mandato, porque nunca foi por essa finalidade.
Eu tô com ele, lógico que a gente concorre a uma eleição porque a gente precisa do poder da caneta para poder executar algumas ações que a gente precisa. Lógico. Mas você vê, com mandato ou sem mandato, eu vou cobrar, eu vou fiscalizar, eu vou estar em manifestação, eu vou fazer o que tiver que ser feito, porque esse cara viu algo em mim que talvez nem eu tivesse visto naquele período, porque eu nunca imaginei ele te enxergou que eu ali, pudesse né? ser uma parlamentar. Olha, entende? sim. Então, assim, essa responsabilidade, essa bagagem, eu tenho um quadro no meu escritório, Sim. lá de Queimados, que é um quadro de paraquedista, que esse quadro era do Jair, Olha. era do gabinete do Flávio, e quando eu fui eleita, passou para mim. Uau! E aí eu lembro da brincadeira que ainda falou assim, ainda brinquei, ainda falei assim, tá passando para mim, Flávio, porque na realidade você ficou ainda porque você é filho, mas na realidade a PQD sou eu, né? Então, assim, é uma história. É uma história construída, né? São laços. laços. Uma história, entendeu? Então, assim, eu tenho muita honra de poder ter sido escolhida para poder fazer parte disso. Então, assim, historicamente, em 2018, o que a gente viveu, Raquel, eu acredito nós precisamos viver e resgatar isso para 2026 novamente. Precisamos disso. E é por isso que eu queria parabenizar você pelo seu podcast. Obrigada. Porque Escola de Conservadores é uma forma muito positiva de você, talvez, abrir os olhos de algumas pessoas que estejam aí, eu vou falar até direcionado, de alguma maneira olhando nos seus olhos. Que você desperte. Porque a gente está hoje acompanhando nas redes sociais, vendo essa família sofrer tanto. Você não precisa esperar doer na sua carne ou dentro da sua casa, na sua família, para que você sinta a dor do próximo. Porque essa família hoje, ela está sofrendo por mim, por você, pelo nosso país. E a gente que está ali próximo, e que acompanhou e que acompanha, e que está ali lado a lado, faz sentir e saber que vale a pena ir para as ruas. Não se cale. A gente precisa realmente resgatar o nosso país. Porque se todo mundo ficar quieto, nós vamos se perder de vez. E não é isso que a gente quer. Então, hoje as pessoas estão se sentindo intimidadas, com medo. Mas agora é aí que é o contrário, Raquel. Exatamente. É agora que é a hora de falar, de abrir a boca, de se posicionar. E eu acho que o seu podcast é fundamental para isso. Para que as pessoas realmente tenham um despertar de Deus. Exatamente. Sabe? Sim. É o que eu tenho orado. Que o Espírito Santo realmente, ele vai lá no mais profundo do coração e ative aquilo que talvez não é que esteja esquecido. Está adormecido. Exatamente. Porque em 2018 acordaram. Exatamente. A gente só precisa ativar novamente. E a gente vê assim que as pessoas estão tão com medo, sem esperança, sem expectativa. E o que eu tenho falado, ministrado aonde eu vou, não é hora de sermos covardes, não é hora de termos medo, não é hora de ficar em cima do muro, é hora da gente se posicionar, é hora da gente falar, de lançar sementes para as pessoas entenderem, das pessoas acordarem para se despertar, porque se a gente não faz o nosso papel como direita, de pregar, de falar e incansavelmente trabalhar, a esquerda está fazendo isso. Como um tratorazão, assim, uma tratorada, eles vêm pra cima da gente com informações erradas, com informações ideológicas, buscando só os seus próprios interesses. Então, o podcast realmente tinha esse intuito de levar para o máximo de pessoas. Hoje a internet, ela não está sendo, querendo ser banida, querendo ser ali censurada à toa. É um veículo de informação, de comunicação e da verdade. Então, o que eu tenho falado para as pessoas, não tenham medo de se posicionar. Porque a conta vai chegar, tanto para o bem, quanto se você também não se posicionar. Não é hora de sermos covardes. E tem uma palavra, Alana, que eu sempre guardo no meu coração, nesse momento decisivo. A gente acha que 2026 está longe, mas ele já
está sendo construído, gerado hoje. E o que eu digo para as pessoas, e gostaria de compartilhar para vocês que estão nos escutando, é uma palavra que foi dita a Josué ali por 3 vezes. Josué estava numa mudança de cenário, uma mudança de liderança. Ele teve uma visão aberta para que ele herdasse aquela terra. E por 3 vezes Deus foi muito enfático em dizer: seja forte, seja muito corajoso. E quando Deus nos diz algo pela primeira vez, já deve ter a nossa atenção. Quando ele repete, é para ter a nossa total atenção. Mas quando Deus fala algo para gente escutar 3 vezes, é que aquilo deve entrar enraizado no nosso coração. E nós precisamos ser fortes e sermos corajosos. E ser forte é isso, é você ter raiz suficiente para vir o vento, vir a tempestade, vir a oposição, vir os ataques. O que essa família tem enfrentado hoje, eles só estão simbolizando o que a oposição, o que o Supremo queria fazer com muitos outros. Mas eles estão ali fortes, estão firmados em Deus. Porque se já é difícil sem Deus, não é verdade? Com Jesus a gente sabe que é difícil, mas a gente vence. Então, toda vez que até a Michelle posta pedido de oração, tem uma nação inteira entregue em oração, em jejum. Toda vez que ela faz alguma convocação, se tem um joelho dobrado, se tem uma pessoa intercedendo, os céus escutam e se movimentam. Eu creio nisso. Você crê assim? Creio, Raquel, e falo para você uma coisa. Todo mundo que acompanha minhas redes sociais ou acompanha meu trabalho, sabe que eu tenho um perfil meio combativo. Por ser militar, por ser paraquedista, Sim. Eu realmente não tenho o perfil de abaixar minha cabeça. Eu sou do perfil tiro, porrada e bomba. Sim. Porém, já teve período na minha vida, de situações que eu já passei dentro da política, que eu já pensei em desistir, parar. Sim. E teve uma vez que eu mandei uma mensagem pro Jair Bolsonaro, falando, não sei como o senhor aguenta. Porque na minha humilde esfera, Sim. É insuportável. É verdade. Eu não sei como o senhor aguenta. Porque o senhor apanha todo dia. Todo dia. É matéria mentirosa todo dia. É verdade. Porque eu já sofri matéria mentirosa, injustiça, calúnia, difamação. E eu choro, minha família chora. Exatamente. Eu falei, eu não sei como o senhor aguenta. E ele mandou para mim assim: nós recebemos uma missão dada por Deus. Olha. E vamos cumpri-la da melhor maneira possível. Amém. Eu nunca mais na minha vida, Raquel, Sim. Eu esqueci isso que ele mandou para mim. Olha. Porque eu pensei, Senhor, era eu que tinha que estar aconselhando, era eu que tinha que estar ali dando palavra de ânimo, mas ele, com toda a dificuldade, com tudo que passa na vida dele, ele ainda me fortalece. Olha. Entende? Sim. Ele ainda me fortalece. Eu e meu esposo, cada vez que a gente recebe ou que a gente vê uma matéria dele, a gente fala assim, realmente Bolsonaro é escolhido por Deus. Sim, porque não tem como um homem, na sua humilde força humana, suportar o que ele suporta. É exatamente isso que eu falo. Tem pessoas que têm um preparo, uma capacitação dada por Deus. E outra, Lana, a gente vê que essa força que ele tem, ele movimenta toda uma esfera ao redor dele. Mas o que a gente sempre vê é que tem uma esposa do lado. É. Uma mulher que ela não é omissa, ela é posicionada, mas ela está debaixo da cobertura dos céus. Então, quem é cristão não tem como se alinhar à esquerda por seus princípios, por aquilo que a esquerda defende, mas consegue criar essa conexão com eles justamente por defenderem valores que regem o coração de Deus. E toda vez que essa família é atacada, essa mulher posta um versículo bíblico. E ela precisa da gente agora mais do que nunca, Raquel. Mais do que nunca, porque a gente acha que pode atacar, que pode ofender, que eles são como máquinas, mas na verdade são tão humanos quanto nós que ficamos feridos, magoados, às vezes até com vontade de desistir. Não consigo nem imaginar quantas vezes ele já não pensou de desistir, de parar, o quanto a sua família é atingida, quanto que os seus filhos, os seus netos
pagam o preço de hater, de pessoas que mandam mensagens tão pesadas, mas ele teve um discernimento de algo que não é dele. Ele recebeu um presente, um convite dos céus como uma missão para fazer a diferença na nossa nação, que é um celeiro. Há uma profecia sobre o Brasil, Alana. Eu acredito que há tempo de mudança no nosso país, porque tem uma palavra de Deus liberada sobre a nossa nação, que a nossa nação vai ser celeiro do mundo. E toda vez, tô até arrepiada, toda vez que o céu se movimenta para entregar uma missão para uma pessoa, para uma família, para uma nação, o inferno também se levanta e se manifesta de alguma forma. Então a nossa nação carrega uma marca de Cristo, de ser celeiro, de evangelização, de pessoas posicionadas que não têm medo de retaliação, de pessoas que não são covardes, mas que estão aqui como nós, dispondo do seu tempo, da sua energia, da sua fala, da sua voz, em prol de algo maior, melhor e transcendente a esse planeta, a essa esfera, a esse momento humano que a gente está vivendo. Então, eu tenho, assim, a maior admiração por você que se coloca como mulher. A gente sabe que a nossa primeira missão, o primeiro ministério é dentro de casa. E eu tenho certeza que você não negligencia isso. Você vive plenamente o seu lar, você posta suas fotos com as suas filhas. Elas são amadas, elas são acolhidas por você. Mas eu tenho certeza que elas têm muito orgulho da mãe delas. Muito orgulho por você não desistir. Por você caminhar, mesmo com vontade de chorar, mesmo com vontade de parar, ou pensando que o seu trabalho está sendo em vão. Porque às vezes a gente pensa nisso. Ah, eu estou fazendo, mas não tem retorno. Às vezes é uma semente que está lançada numa terra seca, que não vai florescer. Mas a palavra de Deus, ela diz que há tempo certo para todas as coisas. E Deus não desperdiça a nossa história. Deus não desperdiça os nossos processos. Às vezes, Raquel, as pessoas podem pensar que esse retorno, né? Esse retorno é a própria eleição, né? Porque às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas você veio para a reeleição em 22, mas não foi eleita. E aí eu te pergunto, olha que engraçado. Sim. A Alerj são 70 deputados, 70 cadeiras. Sim. No estado, os 70 deputados mais votados, eu sou a 55ª. Olha. Entende? Sim. Então, assim, eu não fui reeleita, não foi por causa de votos. Sim. Foi por causa do partido que eu estava. Sim. E tá tudo bem. Porque Foi é um jogo. A política, ela é um jogo. É um jogo. A política é um jogo. E você, é lógico que eu queria ser reeleita, é lógico que eu queria estar com a caneta na mão, é lógico. Só que eu não preciso disso para continuar motivada, Sim. fazendo o meu trabalho, fazendo o meu papel e exercer a função na qual eu tenho certeza que Deus me imbuiu. Sim. Agora, eu queria chamar a atenção especial para quem vai estar assistindo o nosso podcast, porque, infelizmente, nessa guerra, nem todos que se colocam no cenário são soldados de verdade. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, será que todos que aparecem se colocam para sangrar com a gente de verdade? Tem o mesmo propósito? Tem o mesmo objetivo? Que veste a camisa de verdade? É de direita? É conservador? Pra vai defender, com o nosso né, os líder nossos até valores. o fim? É verdade. Vai agora, é só olhar agora. Agora, se vai estar defendendo a família Bolsonaro, como deveria estar defendendo, vai defender os nossos princípios. Porque eu costumo dizer, Raquel, que o bolsonarismo, ele vai muito além do Jair Bolsonaro, da Michele, do Flávio, do Carlos. O bolsonarismo é um estilo de vida. É o estilo. Não tem como você falar assim, eu, Raquel, eu sou bolsonarista, sem a pessoa já automaticamente se remeter que você é Deus, pátria, família, liberdade, que você é contra todo esse desgoverno que está fazendo com o nosso país. Você entendeu? Então, hoje, o bolsonarismo, ele excedeu apenas a figura do Jair Bolsonaro. É verdade. Só que tem gente que, infelizmente, vem
pro nosso lado só para surfar na onda. É verdade. Mas na hora que você tem que estar na trincheira e lutar e guerrear de verdade, aí vem pra cá, foge, se afasta. E quando o líder da gente precisa de verdade, aqui, ó, se calam. Se calam. É verdade. E aí não é questão de eleição não, ô Raquel. É questão de você contar com soldados que vai estar com você lutando pelos nossos propósitos, pelos nossos ideais até o fim. Porque o que está acontecendo no nosso país hoje, Raquel, já não é mais uma brincadeira, não. É verdade. Tá sério demais. Tá sério, tomou uma proporção Muito que grande. a gente nunca imaginou que fosse chegar, mas realmente o que a gente tá vendo é para abrir os olhos do que a gente semeou ali atrás e do que a gente precisa plantar lá na frente. Então, realmente É sobre isso, é entende? esse o momento de abertura dos olhos, esse momento crucial que vai ser definitivo. As falas do atual presidente e as falas de todo o seu corpo ali de conselheiros já está muito explícito do que vem pela frente. Então, talvez eles estejam sendo atingidos ali, Bolsonaro com tornozeleira, Eduardo lá fora. Eles ali estão como principais alvos. Mas não pense a população que não vai atingir, que não vai chegar, que não vai atingir outras esferas. Então, realmente, agora é hora de mostrar se você realmente está com a família Bolsonaro, se você realmente está disposto, ou se você só quer pegar aquele, que eu sou chata, aquele ladinho. Eu sou chata porque eu cobro. Eu sou chata porque é engraçado. Quando chega na época da eleição, o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C, todo mundo quer o apoio. É Todo mundo quer subir no carro de som, todo mundo quer fazer a cadeirinha. um monte de coisa. Mas eu quero saber na hora da trincheira. Sim. Eu quero saber na hora do valendo. Porque eu não quero dizer que, tipo assim, Deus, pátria, família e liberdade sejam só apenas discurso e pautas eleitoreiras. Não, porque pra mim não é. Sim. Pra mim é a minha vida. Exatamente. É o discurso do meu sangue. É o que rege o meu coração. Eu não preguei, e é isso que eu falo pras pessoas. Eu não falo Deus pra subir num trio e falar Deus. Não. Deus é a minha vida. Deus é Deus, seja eu estando na academia, na faculdade, no mercado. Família, eu vivo pra minha família. Pátria, eu entreguei a minha vida nas Forças Armadas, eu jurei aqui, ó, honrar a minha pátria, nem que eu valesse a minha própria vida, e eu quase perdi a minha própria vida. Então, quase assim, perdeu eu não fiz de pautas eleitoreiras para ganhar voto, porque eu vou guerrear por elas com mandato, sem mandato, onde eu estiver, aconteça o que acontecer. E é sobre isso que eu tenho me incomodado, porque eu vi um monte de gente usando de pauta eleitoreira para se beneficiar, e agora que o povo, agora que o nosso Brasil está precisando, cadê? Cadê as pessoas, Raquel? Cadê? Cadê o famoso braço forte, mão amiga? Porque a gente precisa um do outro. Verdade. Ninguém vence nada sozinho. Eu lembro de um discurso do Daniel Silveira, quando ele estava sofrendo toda a perseguição quando começou contra ele. Ele avisou, Raquel. Ele avisou, taxado de doido, de que não ia acontecer nada. Ele avisou que se a Câmara, se o Senado não se posicionasse, onde iria chegar. É verdade. Onde está Carla Zambelli hoje, Raquel? É verdade. Olha o que está acontecendo. Ter realmente até as pessoas do 8 de janeiro ali Você presas viu a matéria? com... Mandaram retornar à prisão uma senhora de 72, 74 anos, gente, pelo amor de Deus. Assim, é descabida, desproporcional o que a gente por causa de vivendo. Problemas na tornozeleira eletrônica, ou seja... Que nem era problema senhora, dela. Ela que ela tem condição de fazer a manutenção de um problema... Exatamente. Eletrônico da própria tornozeleira eletrônica. É uma loucura, é um absurdo. Realmente, a gente o vê nosso mãe país de criança cheio de pequena... corrupto, confesso. Condenado. O escândalo da Lava Jato, todo mundo sendo absolvido. Exatamente. Postando foto em cobertura, achando que é influencer. Pelo amor de Deus. E aí duas senhoras
que não tinha nenhum antecedente criminal, mas estavam ali, talvez no lugar errado, também elas não têm nenhum tipo de provas. O detalhe é isso. Essas duas senhoras que estão sendo perseguidas, que estão sendo condenadas, elas não têm provas de que fizeram qualquer bagunça, baderna, depredação em prédios, em praças públicas. Então, essas duas senhoras que tomaram ali uma medida descabida, né, receberam aquela pena de 14, 17 anos, mostra que o cidadão comum também é alvo. Não é verdade? Que o cidadão comum também vai ser atingido. É só você ver o próprio escândalo de corrupção do INSS. É verdade. Aí o Lupe foi absolvido pela Procuradoria-Geral da República. Você não vê ninguém sendo preso, ninguém colocando tornozeleira eletrônica. Nenhum movimento na internet. Ninguém. Cadê o povo que queria Eu queria ver se justiça? Todos os bandidos tivessem sido tratados igual as pessoas do 8 de janeiro estão sendo. No rigor da lei. O rigor, é verdade. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Você vê que a direita sofre uma perseguição... É explícita. É unilateral. A esquerda fala o que quer. Eles gritam a quatro cantos o que querem, deseja mal, deseja morte. E se fosse já xingaram, ofenderam a Laurinha e tá tudo bem. E agora, imagina se fosse um deputado de direita fazendo rachadinho. O que você acha, Alana? E aí? Qual teria sido a sentença? Não é verdade? Mas não acontece, é unilateral. Você vê eles com mandato cassado? Não vê. Você vê alguém tendo saído do país? Exatamente. Não acontece. Então, a gente entende que essa é uma perseguição não só partidária, não só sobre o Bolsonaro, mas sobre toda uma nação que é regida por esses princípios aqui. Por toda uma nação que entende sobre o que é ser verdadeiramente bolsonarista. Ele é alinhado com os propósitos e valores que a gente acredita como cristã, como mãe, e o que a gente espera dos nossos filhos. E o que eu tenho dito para as meninas é o seguinte: o que me incomoda hoje é o que eu estou vendo acontecer diante dos meus olhos, mas o que me incomoda mais é o que os meus filhos vão ver daqui para frente. Então, essa indignação foi onde a gente teve ideia de colocar em prática, porque tem gente que precisa entender, saber e conhecer, mas não tem quem fale, as vozes estão sendo silenciadas. Então, essa indignação, como mãe, me fez perceber que os meus filhos estavam sim sendo ensinados e doutrinados, mas que muitos outros filhos também precisavam aprender, entender, conhecer e ter amor verdadeiramente pela nossa pátria, pela nossa família, pela nossa liberdade. Total, Então, para finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você, se você tem algum sonho, algo que você ainda tem para realizar e qual é ele, quais são as suas expectativas em relação à próxima reeleição, se Deus quiser. Olha, Raquel, pode parecer até a pessoa falar assim, mentira. Mas olha só, em relação a sonho pessoal, eu vou dizer bem pra você, assim, depois do acidente que eu sofri, no qual eu relatei aqui, eu louvo a Deus todos os anos, cada vez que eu completo um ano de vida, né? Sim. Mês que vem é meu aniversário. Ai. E eu sou grata e realizada por tudo que Deus tem feito na minha vida. Sim. Como esposa, como filha, como mãe. E é lógico que a gente tem aqueles sonhos clichês que as pessoas falam, né? Tipo assim, ver minhas filhas crescer, casar, ser vó. Mas hoje o sonho que mais queima dentro do meu coração é de ver realmente o Brasil que a gente sonha. Porque se a gente não enxergar a esperança de conquistar hoje a nossa terra prometida, Sim. eu não sei como vai ser, como você disse, o sonho, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Hoje a minha maior motivação de trabalhar, de guerrear, porque hoje eu enxergo verdadeiramente a política como uma guerra. Uma guerra. Uma Exatamente, guerra, é uma guerra. Tá? Às vezes eu faço algumas brincadeiras, mas é uma brincadeira num sentido muito positivo. Quando eu posto que eu tô na academia,
para motivar algumas outras mulheres, eu falo assim, é corpo, é mente, é alma, é você estar na igreja, é buscando o espiritual, porque é uma guerra de verdade, você tem que estar preparado em todas as áreas, em todos os sentidos. Verdade. Então, assim, a gente está numa guerra, então eu espero e sonho lutar pelo nosso Brasil, eu espero realmente ser um soldado para estar ali na frente de batalha, com mandato, sem mandato. É óbvio que com a caneta na mão, eu não vou dizer que as coisas são mais fáceis, porque hoje não é nada fácil. É mais viável, né? Mas é mais viável. Sim. Hoje me facilitaria ter a caneta e fiscalizar os hospitais como eu sempre fiz. Sim. Hoje eu já não consigo entrar como eu entrava. As escolas, as merendas, as farmácias populares, porque eu tinha prazer em fazer esse tipo de fiscalização. Sim. Hoje eu continuo trabalhando, fiscalizando, derrubando os contratos, mas eu não consigo mais com a mesma medida que eu fazia quando eu tinha o poder da caneta. E tá com saúde para poder estar em condição de ombrear junto com Jair Bolsonaro, seja onde estiver, fazendo o que tiver que ser feita, porque missão dada é missão cumprida. Eu só peço a Deus que me capacite, me oriente, me dê discernimento e me dê sabedoria para poder agir e poder falar com esse público que está nos assistindo, porque quem convence, Raquel, é o Espírito Santo. Verdade. Mas que a gente possa ser verdadeiramente um instrumento usado na mão de Deus para poder tocar o coração de cada um que a gente encontra na rua, que a gente fala, seja onde estiver, para que a gente possa fortalecer todo esse movimento, para que as palavras não fiquem vazias, perdidas ao ar, mas que a gente realmente consiga tocar lá na raiz do coração e resgatar, para que as pessoas entendam que o agora é a hora de você falar e se posicionar. Exatamente. E que não é nada de revanchismo contra A, B, não é direita e esquerda, não. São os nossos valores. Exatamente. É aquilo que mais amamos e mais preservamos e queremos o melhor, que é o nosso país, a nossa família, a nossa economia, uma vida saudável, que estão querendo nos destruir, tornar isso aqui uma Venezuela, uma Cuba, que nós não queremos. Então, o nosso sonho é esse. Eu falo nosso porque eu acredito que não seja só o meu. O meu também é. Acredito que não seja só o meu. Porque os demais, seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito de coisas, de itens, a gente só vai conseguir respirar quando a gente tiver um Brasil que a gente realmente deseja. Exatamente. Porque o que eu mais escuto na rua é as pessoas falando assim, eu tenho vontade de ir embora, eu tenho vontade de ir para outro país, eu tenho vontade de fazer isso. Então, assim, as pessoas elas estão perdendo o seu direito, a sua liberdade de tudo, Raquel. Até as pessoas que têm um mínimo de condição. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma condição financeira de comprar, talvez, o carro que você sonha, você vai pensar 2 vezes se você vai comprar, porque hoje a segurança está tão complicada no nosso país que você sabe que tu vai ser assaltada. Exatamente. Então a gente está perdendo totalmente o nosso direito até de sonhar. É verdade. Então se a gente não resolver o maior problema dos problemas, a gente não vai conseguir sonhar as demais coisas, entendeu? Então hoje realmente o meu sonho é lutar, tá apta para lutar pelo nosso resgate do nosso país. E a gente acha que a gente está lutando somente pela nossa causa, somente pelas nossas ideologias. Isso não é verdade. Nós lutamos, nós nos colocamos com a cara a tapa. Nós temos todo um trabalho justamente para que famílias sejam alcançadas pela verdade, para que a verdade prevaleça, para que a gente consiga ter paz e ter uma terra um pouco mais de liberdade, mais tranquila para a gente viver, para a gente realmente ter o país que a gente merece, de pessoas que acordam cedo, que não tem hora para chegar em casa. O nosso Brasil, ele é extremamente rico de pessoas trabalhadoras, de terreno, de terra sustentável para receber qualquer alimento para realmente nutrir o nosso país. E a gente precisa fazer o do nosso futuro hoje. E uma frase que eu sempre digo pra gente finalizar é que nós precisamos ter coragem pra fazer história. E com isso, Alana, eu quero te agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua disposição em lutar pela nossa pátria, pelos nossos ideais, por ser essa mãe que tá lutando por você, mas pelo seu futuro, pela sua posteridade. E eu creio que
todo sonho, quando é alinhado com a vontade de Deus, ele é realizado nessa terra. Que você tenha êxito, nós estaremos orando, intercedendo por você e torcendo para que a vontade de Deus seja para que você ocupe uma cadeira, mas uma cadeira que realmente vai ser de transformação para o nosso país. Muito obrigada. Obrigada a você, Raquel. E eu queria dizer para vocês que assim, olha, a gente está vivendo um problema no nosso país, mas lembre-se de uma coisa, todo problema é matéria-prima nas mãos de Deus para se tornar um milagre. Então, que a gente verdadeiramente creia que o milagre de Deus está por vir. Eu sei que está vivendo várias tribulações, medos, mas eu creio que o nosso Deus, ele está recebendo com suas mãos poderosas cada lágrima, cada oração que a gente tem levado até ele. Só que lembre-se, oração é orar e ação é agir. Isso. Então não adianta só orar e esperar que a vontade de Deus, não. A gente tem que fazer também a nossa parte. É verdade. Raquel, parabéns pelo seu podcast. E que o seu podcast alcance Lana. O coração e a vida de milhares de pessoas. Que você possa transformar não só a sua, mas diversas outras gerações. Amém, que ele possa ir muito, muito longe. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi uma conversa tão boa, tão leve, tão esclarecedora, mas eu quero que vocês continuem seguindo a Lana, que vocês continuem ligados com todas essas aulas que nós vamos dar, porque a ideia da Escola de Conservadores é ministrar ao coração de vocês os nossos princípios e valores inegociáveis. Muito obrigada, Lana, que Deus abençoe a nossa nação. Amém. Até mais.